Fala galera, Fabiano Luzes, pouco suado, deixa eu acender aqui para melhorar aqui a iluminação, para não atrapalhar. Galera, uma boa noite a todos. Cansado um pouco porque essa vida de a gente em casa, a gente tem que chupar cana, assoviar e dançar o tchá-tchá-tchá. Então a gente trabalha, a gente estuda, a gente dá aula, a gente faz live, mas tem que fazer exercício também, tem que manter corpo são, mente sã. Tá difícil, mas a gente firme e forte. Marcos Dias, meu querido, parabéns você e a Amanda hoje pelo bate-papo de hoje. A live foi fantástica. A live foi muito bacana, esclarecedora para todo mundo aí que eu tenho certeza que pretende, né, se aventurar nesse sonho de uma possível aprovação no concurso da magistratura do trabalho. E aí a gente vai para, nessa segunda parte aqui, né, do dia de hoje, a gente vai para a segunda parte, que é a irmã gêmea da Justiça do Trabalho, né, na esfera federal. Né, tudo bem que a gente tem também a Justiça Eleitoral, tem a Justiça Militar, mas os grandes blocos de justiça federalizadas, se a gente pode colocar dessa forma, são a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal. Conversamos com a Amanda pela Justiça do Trabalho sobre os concursos, né, sobre a perspectiva da preparação para o concurso da magistratura, né? E agora a gente vai ter o prazer de contar aqui com o meu querido amigo, colega damos aula em alguns cursos aí, né, de pós-graduação, Eduardo André, juiz federal, professor e atual presidente da AJUF. Olha a relevância. Peraí, ó, Marcos está falando alguma coisa aqui sobre o voto do Gilmar nas ADIs de terceirização. Marquinhos, vou trocar desse assunto hoje não, hein? Vou ficar aqui por enquanto só no concurso, depois a gente trata desse assunto. Mas então é isso, pessoal. Então nós vamos tratar daqui a pouco, né? Eu estou aguardando aqui a entrada do nosso convidado, né? Do Eduardo André, para a gente debater um pouco sobre, né, essa esfera tão importante que é a Justiça Federal, né? Acho que, né, a gente não faz muito sentido nós ficamos falando da Justiça Federal no que tange a competência, porque todos vocês conhecem. Inclusive, o Eduardo já está aqui, já deixa eu visualizar. Transmitiu a entrada do meu querido amigo Eduardo André. Vamos lá. Eduardo arrasa mesmo. Excelente professor. Grande Opa, Eduardo. tudo bem, Fabiano? Prazer Olha, estar aqui. foi até com vergonha de falar com você, você paramentado, de terno, Tô gravata, e eu com aqui. roupa de academia. Tô em Brasília, Tá Fabiano. em Brasília? Tô na JUF aqui, tomei posse, né? Aí, primeira semana que eu vim aqui, porque Ah, tá que bem querido. devagar a cidade, aí tô mostrando aqui o eixão aqui, ó. Lá Opa, olha atrás, aí, tá lá, aqui na sede da JUF. Aí para os nossos convidados aí que estão conhecendo, tendo o prazer de conhecer a sede e a estrutura da JUF. A JUF fica muito é, distante da Anamatra? não, fica no mesmo prédio, o mesmo No conjunto mesmo de prédio? prédios, mesmo conjunto de Ah, prédios. legal. Só que não é o mesmo prédio, mesmo prédio. Aí a gente, Bacana. nós somos no 13º, a Ana Matra é no 6º andar. Ah, A bacana. sede da Ana Matra é muito bonita, a nossa também, mas a da Ana Matra é muito bonita. O da Anamatra eu tive Nossa o prazer amiga de Noêmia. conhecer. A gente Exatamente. nossa amiga Noêmia. Pô, querido, Aí, fiquei muito feliz. A gente, da última vez que a gente teve a oportunidade de conversar, inclusive nas dependências da OAB de São João de Meriti, é, a querida doutora Júlia está aqui, inclusive, né? poxa, um beijão pra Júlia, nossa, uma mestre na, na, Exatamente. na, na forma de receber e valorizar os professores, né? E uma Ela, entusiasta da formação continuada dos advogados, né? Exatamente, exatamente, Isso exatamente. é Eu, muito legal. previdenciário, como eu cresci, como eu vi os meus alunos crescerem, assim, né, com nossos cursos, né, como foi bom para todos nós, né? Assim, eu cresci como Exatamente. juiz, professor, e os alunos também, com os debates lá, muito interessante. Eles A gostam gente das teve, minhas maldades. a gente teve o prazer de compartilhar uma vez, a gente teve uma É, única vez nesse período todo, né? A gente teve o é, prazer de compartilhar um mesmo final de semana, um sábado, é, que depois a gente é, teve aquela festinha, né? Teve aquele é bolo, verdade, mas a gente Lá, deixa para um papo particular São João, depois. o problema de São João é isso, a gente engorda muito, né? Eles tratam a Exatamente. gente para. Verdade. Mas um Mas, beijo para a Júlia e para os alunos aí. querido, ó, queria parabenizar você. Eu tenho certeza que você vai representar muito bem a Associação dos Juízes Federais. Obrigado, A Fabiano. gente sabe a dificuldade que é o trânsito em Brasília, é um trânsito diferente, se É, afasta da jurisdição, fica é, longe de família. Assim, a gente tem que ter muito amor pelo exercício, né, o é. exercício associativo, né? E eu sei que você vai representar muito bem, junto com a Noêmia Obrigado, lá na Fabiano. Matra.
para fazer um trabalho Obrigado. bom aí pela magistratura. Obrigado, Fabiano. Ostra feliz não faz pérola, né? É É isso aí. complicado, o momento é difícil, mas a gente tem que seguir em frente, tem que buscar, a gente acredita, para ver a magistratura cada vez mais valorizada, né? Principalmente a magistratura Exatamente. da União, que acaba sendo. Acaba tendo uns ataques que são injustos, né? Então, assim, na questão remuneratória e tal, então a gente sempre está aí para esclarecer. O Marcos Mas Dias mandou um abraço para você. manda Ele outro para até ele, um grande amigo, um grande ele fez amigo. duas questões. Não sei se você. Ele É, falou primeiro da história de vocês do São Bento. E ele só o falou que Bento. você chegava depois e tomava a quadra de futebol dele, porque você É era mais lógico, pô. veterano. Mais velho tem que pôr, né? O E, a- bicho novo o bicho novo só tem que estar lá segurar, só joga no intervalo, pô. e ele falou que você era conhecido por um apelido. Ele falou: não vou falar. Ele que Não, é simplesmente China, fale. pô, é só olhar, é China. Até hoje, Foi exatamente não isso tem que ele falou. o mais engraçado é que alguns amigos me chamam de China sem nunca ter estado no São Bento, né? Quer dizer, virou uma. Mas apelido em colégio só de homem, né, Fabiano? Se você reclamar, tá ferrado, né? É verdade. Então, pô, Ele falou já exatamente virei, isso. pô. Ele falou assim: Apelido. se o Eduardo quiser falar, ele fala. Eu não vou falar. Eu Não, sabia já, porque apelido, ele já tinha me dito. apelido em colégio de homem não se reclama, pô. Tem que rir. Mas o mais legal é no fórum. Volta e meia você tá passando, vem um grito, ô China, China. Você já Jura? sabe que é contigo. Juro, advogado, amigo de São Bento. Porque o São Bento, o meu sobrinho estudou lá também, né? Meu sobrinho e meus filhos, né? E o meu irmão falava, é uma prisão sem grade, né? Quer dizer, é maravilhoso, escola maravilhosa, mas é muita pressão, né? Então você cria laços de amizade ali que para sempre. Então, os amigos, eu tô com 49 anos, quer dizer, quando você encontra com os amigos, até hoje é como se você estivesse lá com 13, 14 anos. É uma coisa assim para sempre, não tem uma Eu tive, lembrança boa. eu tive uma vez que eu tava fazendo uma audiência na oitava vara do trabalho de Niterói, né? Eu sou de É, Niterói também. E entra um advogado, que foi meu colega de Salesianos, né? é, Salesiano aqui de Niterói. E ele sabia, ele tinha me visto, ele tinha reconhecido. é, Não via há muitos anos, é, 15, 20 anos. E tô vendo ele falando, e quando ele entrou, eu percebi que ele ficou assim um pouco constrangido com a minha presença, mas tratamento é, formal e tal. E aí, naquela conversa de canto, que a gente sabe como é que faz, né? A pessoa vem, é, na justiça vai ter muito acordo, então vem aqui do lado para é, conversar. Não, excelência e tal. Eu chamei ele, Pequeno. Aí eu chamei, é. você vai ficar com essa farofa comigo até quando? Você sabe como é que você nunca me chamou assim na vida? Aí ele foi lá e me chamou pelo meu apelido, né? Porque eu não vou falar, vou até me entregar, você entregou o seu. O Salesiano, o pessoal me chamava de farofa. E aí, Né? e aí o cara falou, pô, vou chamar você como? Vou chamar de farofa na frente de todo mundo? Eu falei, vou fazer o quê, cara? Todo Não, mundo é me conhece engraçado assim. porque no Facebook eu tenho muitos amigos da época de São Bento, né? E Aham. eles não são chamados pelos nomes que eles eram chamados, ou sobrenome ou apelidos. Eu só dou parabéns no aniversário. Eu não consigo chamar parabéns, o nome diferente que está lá, entendeu? Não Aham. chama, parabéns, Marcelo. Não é, não. Eu nunca. Aquele cara, para mim, não se chama Marcelo, não se chama Carlos. Ele tem um apelido que às vezes eu não boto. Então eu boto parabéns meu camarada, parabéns meu amigo. Porque eu não consigo. É Não dá. verdade. Não É tem porque como. as pessoas acham que a gente fazendo concurso, a nossa vida fica apagada, né? E não tem, né? A Não, gente faz uma exatamente. história, né? Exatamente, não, pô, graças a Deus, né, pô, é só uma Exato. conquista, né? Exatamente. São fantasias que a gente veste, né? O trabalho é uma honra, mas tem toda uma história que nos levou até lá, né? Exatamente. E a gente chamou você aqui exatamente para É, conversar um pouco essa semana. Nós, eu e Marcos, a gente já conversou com o Procurador Federal, já conversamos com a Amanda hoje, juíza do trabalho. Falamos um pouco da nossa vida é, e deixamos o dia de hoje, nessas 19 horas, para é, conversar com a outra grande justiça, né? é, Sem minimizar, claro, a é, importância da justiça militar, mas é, com a Justiça Federal, para conversar um pouco sobre a história de concurso, né? Um monte de gente preocupada com isso, com o caminhar, né, do que vai acontecer. De fato, a gente está passando por um momento de é, dificuldade. Você em Brasília, com certeza, está é, vivenciando isso muito mais do que a gente aqui. Mas, primeiro, eu queria perguntar um pouco para ti, que a gente fez um roteirinho aqui, um pouco da tua história, um pouco é, da tua história até você alcançar aí essa importante colocação, esse importante cargo é. na estrutura do Marcos, Poder Judiciário. eu me formei em julho de 94, né? Na UERJ, né? E a UERJ era uma escola que preparava muito para concurso, né? A faculdade tinha uma tradição de concurso muito grande, pelo nível dos alunos e pelo nível dos professores, né? Então havia uma TI, na época havia muitos concursos, né? E aí, quando eu me formei em julho de 94, eu era estagiário do Banerj, estou acusando a idade agora, né? E fui efetivado como terceirizado do Banerj, advogado terceirizado. Então, mas eu sempre tive focado em concurso. Então, eu estudei, trabalhei todos os dias e fazia muita prova. E aí eu fiquei no Banerj de agosto de 94 até julho de 96, né?
E aí fui para um escritório, aí parei de sair do Banerj, fui estudar. Fui estudar e aí fiquei até 97, fora da advocacia, só estudando. A época, sim, só estudando não foi positiva para mim. Eu me senti muito pressionado nos concursos, né? Então não funcionou bem para mim essa época só de estudar. E aí quando eu voltei a advogar, eu continuei estudando e tal, tentando equilibrar. E passou 97, assim, final de... E aí em maio de 98, começa o concurso da magistratura federal, né? Mas antes de falar nele, eu vou falar, eu fiz muita prova. Eu acho que já que a ideia é falar para os alunos, eu fiz muita prova, muita prova. Eu estudava muito fazendo prova domingo, concurso, né? E alguns eu passava, mas não ficava nas vagas e tal. Na época, a AGU não era... Tinha um concurso para cada autarquia, para cada... O Banco Central tinha um concurso, eu acho que até hoje tem, mas... a Comissão Nacional de Energia Nuclear tem um concurso, o IBGE tinha um concurso, quer dizer, então você tinha muita prova para fazer, que era um aprendizado interessante, né? E eu fazia muito MP estadual, Defensoria Pública, Magistratura Estadual, e sei lá, não casava comigo, não dava certo. Eu no concurso, mais preparado que eu tivesse, eu me enrolava na prova, né? No MP estadual eu nunca passei na primeira fase, eu fiz 6 concursos. E aí, em 97, eu fiz o primeiro concurso para magistratura federal, que para mim era inalcançável. Assim. Eu achava a magistratura federal, até pela média C6, em todas as fases, até pelos professores meus que me davam aula no curso ênfase, o Guilherme Couto de Castro, o Antônio de Boaneiva, o Marcelo Monteiro, eu achava assim, esses caras um top, né? E são, para mim, até hoje são, né? E eu fiz a prova de 97 e tirei 49 na primeira fase. E eu tinha deixado umas 14 em branco, que era, na época, não sei se você chegou a fazer, eram 50 questões discursivas, né? Então cada uma valia 0,2. Era uma maratona a prova. Mas eu fiquei realmente impressionado, porque eu falei, poxa, eu deixei 14 em branco e faltou 1,1 pontos para passar. Então eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu me preparei para o concurso da Procuradoria da República, fiz até um curso específico de 4 meses, eu acho, 3 ou 4 meses, e não passei, por causa de penal, processo penal, não passei na primeira fase por muito pouco, né? E logo depois teve o quinto concurso, em maio de 98, no Dia das Mães. O meu concurso é engraçado isso, que no Dia das Mães teve a prova. E de 1.005 candidatos passaram 23, né, para a segunda fase. Aí, para mim, eu falei, ó, é agora, né? Aí eu me preparei muito na prova de sentença, eu realmente estava muito preparado, advogando ainda. E no Dia dos Pais, eu fiz a prova de sentença. E aí era uma prova de sentença só. Aí eu fiquei em primeiro lugar no concurso, porque eu tirei 82, é a minha maior nota da história, é engraçado, né? Na prova de sentença, a prova mais difícil, é a minha maior nota da história. Tanto que eu fui com o meu cunhado na época, que hoje é meu cunhado, que eu era irmão da minha namorada, eu fui receber a nota no Tribunal Regional Federal. Quando deram a nota, eu saí correndo porque eu não acreditava, né? Aí depois eu liguei para o tribunal para perguntar e a moça, a psicóloga da comissão de concurso, falou, Eduardo, eu tive a impressão de te ver aqui. Eu falei, mas eu achei que não era verdade. Aí ela começou a rir, gargalhou. Aí no dia 17 de outubro eu faço a prova oral e tiro 68 e tal e passo, né? E sou aprovado. Mas o meu concurso tem características engraçadas. Tinha característica que a magistratura federal reprovava na oral, né? Então, eu estava muito tenso, o pessoal falava, advogado não passa, eu estava desesperado, né? Mas quando eu fui para a prova, eram tipo 7h40 da noite, acabou às 9 horas, 9h10, eu tive bastante consciência de falar, é agora, não tem jeito, daqui eu não volto, né? Porque de tudo que eu passei e tal, e foi realmente uma conquista, né? Mas sobre o concurso, é uma coisa interessante, né, Marcos? Porque eu costumo falar para meus alunos que a vida de concursando é a pior da história, né? Porque quando você se torna bom, acaba, né? Quando você está muito preparado, ela acaba, porque você passa no concurso, né? Então, por isso, você não pode ter orgulho. Eu acho que o recado que eu posso passar, assim, já que só do concurso, né? É que você não pode ter orgulho. Então, todas as provas, e eu nunca tive orgulho. Eu fazia todas as provas que apareciam, eu sempre via as provas que eu fazia. Passando ou não passando, eu ia lá para ver a prova, né? Até aconteceu uma coisa engraçada, na primeira fase da magistratura que eu passei, eu falei, poxa, acho que eu não passo, eu vou ver. A que eu passei, eu vou ver, né? E aí o pessoal estava vendo para recorrer, né, Marcos? E eu pedi para ver, né, Fabiano, perdão. Eu pedi para ver. No que eu pedi para ver, só que eu cheguei 15 minutos antes, levei uma bronca. O que você está fazendo aqui? Pô, o teu horário é esse. Eu falei, tá bom, tudo bem. Mas me dá teu nome aí para eu adiantar. Aí quando ela viu, eu falei, pô, mas você passou. Eu falei, sim, mas eu não posso ver. Mas quem passa não vê. Eu falei, mas por que não? Aquela coisa assim,
porque eu era mesmo muito focado nessa questão de não ter orgulho, né? De fazer a prova e eu tenho que ver o que eu errei, o que eu acertei, quer dizer, então foi uma coisa muito que eu tinha muito fixa na minha cabeça. E assim, e eu realmente estudei 4 anos, sabe, Marcos? Trabalhava, estudava, eu não tinha o tempo para me dedicar assim, integralmente a estudar, né? Tanto que quando parei, fiquei 6 meses assim, não gostei, foi uma coisa que me fez mal, né? Porque eu me sentia muito pressionado, achava que é difícil, né? Você tendo uma rotina de trabalho, você começar só a estudar e não ver o resultado chegando, quer dizer. Mas foi a melhor escolha da minha vida. Magistratura Federal, assim, profissionalmente, eu posso ter vários, assim, a gente pode passar por vários problemas, graças a Deus eu não os tenho. Mas a minha escolha profissional eu não questiono em nenhum momento, assim, não tenho, sou muito feliz no que eu faço, né? Assim, Eu foi acho, a diga. não é bacana, Eduardo, porque é interessante quando a gente começa a ouvir a história de cada um, É, por exemplo. Nós temos diversas histórias diferentes. é, Eu já narrei que para a magistratura do trabalho eu fiz 29 provas, né? Eu fui reprovado é, 28 vezes antes de passar no é, concurso. E fui passar em Minas, que era, na minha perspectiva, o concurso mais difícil do país, né? Na é, visão, porque pela quantidade de doutrinadores que saem de Minas Gerais, do é, MT, o Marcos passou no primeiro. Então, são diferenças. Aí o Igor, que a gente começou ontem, passou no primeiro, a Amanda, que a gente começou hoje, passou no 11º. Eu, antes de fazer para a magistratura, eu também sou economista. Então, eu fiz muitas provas para a IBGE, como você falou, Banco Central, mas todas elas sem foco. Nenhuma com foco. Assim, assim, eu realmente dava muito, assim, tinha a magistratura federal como uma coisa muito. Eu tinha como inalcançável. Meu. Quando eu passei, eu realmente aquela coisa de dormir sorrindo, né? Você passa uns 5 dias com dor no maxilar, porque você vê que você está dormindo gargalhando, assim, né? Que nem um idiota. Mas assim, porque de tanta alegria, porque realmente foi uma realização, assim, você conseguir chegar a algo tão importante. E mais legal ainda, você quando entra no cargo, né, na carreira, você vê que é realmente aquilo que você pensava, né? Quanto à importância, quanto a como o trabalho é interessante, que na verdade é um trabalho que tem rotina de horário, né? Porque cada dia eu julgo uma coisa diferente. Então, foi uma coisa que me focou muito, assim. Agora, em relação ao concurso, é isso que eu acho que é importante. Uma vez, há pouco tempo, um amigo que nem é do direito falou, né? Que é uma fila, né? Na verdade, é uma fila que você vai se preparando, estudando, né? Se você sair da fila, vou parar um mês, você vai para fora da fila. Se você verdade. continuar naquela fila, uma hora chega a tua vez, entendeu? Assim, então, se você continuar estudando, fazendo prova, sem pensar se passou ou não passou e tal, você tem um caminho, né? Vai chegar a tua hora. No concurso público não tem isso, não tem. Ele é mérito mesmo e uma preparação. Tanto que essa segunda prova, como na primeira prova eu tinha deixado muitas questões em branco, eu fui com um relógio na mão direita e na mão esquerda, porque a cada 1 hora eu tinha que resolver 10 questões. Então, por exemplo, se eu estivesse na 8, eu pularia para 11. Como a Entendi. prova era de 5 horas, então eu fiz toda uma estratégia que eu terminei a prova 4 horas e meia. Então, assim, eu falei, eu não vou deixar em branco. Acabei deixando em branco 3 que eu não tinha nem que eu não sabia nem errar. Mas assim, a minha prova já valeria 94, entendeu? Então eu tirei Entendi. 60. Então, assim, mas eu fiz toda uma tática, eu fiz toda uma preparação, assim, de tipo, não, eu não vou perder, eu não vou chegar dizendo, se eu tivesse respondido. Então eu realmente consegui matar com essa estratégia que deu certo. Mas deu certo comigo. E na época eram 50 questões de múltipla escolha, que era uma coisa desumana, sinceramente, né? Assim, quando a gente está fazendo a prova, a gente é recalcado, né? Depois a gente vira corrente, né, Marco? Mas eu achava assim uma loucura. 50 questões discursivas era uma coisa de louco. Mas eu me toquei, falei, eles não querem conhecimento, eles querem, né? É uma coisa quase objetiva. Mas foi muito bom, foi uma época boa, assim. Engraçado foi depois que eu tomei posse, Pode falar. Não, pode falar. que faltando 2 semanas eu ficava pensando que eu tinha que estudar ainda, assim, sabe? Hoje eu não tenho que estudar constitucional. Eu falei, não, você tem que estudar os casos concretos. Pô, cala a boca, acabou. Se eu te falo, o meu resultado da minha prova oral, da minha prova oral, por exemplo, eu tava recebendo uns colegas de Minas aqui em casa. Por um acaso, o tribunal tinha feito diferente, porque normalmente na magistratura nós fomos 26 para a prova oral, e normalmente o resultado saía no último dia. Por um acaso, Minas resolveu mudar e só deu o resultado na terça-feira da semana seguinte. Eu vou ficar em Minas nada, eu voltei para casa para minha família, minha filha, e aí a gente recebeu um casal de Minas, e eu recebi o resultado da minha prova oral, eu estava na praia. E as pessoas falam assim, como é que você conseguiu ir para a praia? Eu cheguei, não é que consegui.
Eu tive que ir, porque se eu ficar em casa, eu vou ficar ansioso. Eu fui pra praia e recebi a notícia, um amigo meu de Minas foi pra lá e ligou, Fabiano, você tirou 666, passou na prova. Eu olhei assim, minha mulher, o que houve? Eu passei, aí, como é que é? Eu passei. E assim, eu recebi, a nota da sentença eu recebi mais emocionado do que a prova oral, eu confesso. Porque a sentença, assim, era um... Não sei, eu tinha um problema para passar na segunda, na sentença menos, mas na segunda fase eu tinha uma dificuldade muito grande. E a prova da magistratura do trabalho a gente fazia no mesmo final de semana. Então eu botava tudo num bolo só. Quando eu superei essas duas, é como se eu tivesse tirado um caminhão das minhas costas, sabe? Agora é a prova oral. E aí na oral eu sempre falei bem em público, então nunca tive muita dificuldade com isso. Na oral eu tive muita preocupação, porque a minha prova oral reprovava muito, né? E assim, e a gente sabia e tal, mas tanto que na época tinha o professor Alberto Nogueira, hoje aposentado, que era de tributário, né? E hoje você entende, né? Quando você está lá do outro lado, você não entende. Mas realmente, juiz tem uma liberdade, não existe magistratura sem liberdade, né? Mas liberdade é coisa muito séria. Então, assim, você tem que ser colocado na situação. A gente está em pressão todo dia, né? Uma coisa que eu destaco na magistratura é isso, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo sob controle, e de repente estoura tudo sem você ter feito nada, e aí vem um caso que você não estava sabendo que vinha, quer dizer. Então, realmente, você tem que funcionar a sua pressão. Então, hoje eu entendo a sistemática da prova oral, né? A questão de reprovar em prova oral eu ainda discuto um pouco, mas aí é uma coisa minha. Mas assim, a sistemática da pressão em prova oral realmente é verdade. E aí eu percebi, assim, como a pressão que estava sofrendo, de repente me bateu sei lá, uma noção que assim, pô, ele tá me testando, deixa pra lá, deixa eu ser testado, e aí foi tudo bem, correu bem e tal. Mas é engraçado, né? Boa, agora é 1h30 da minha vida que eu apaguei, assim. De vez em quando eu tô dormindo, me lembro de umas perguntas, assim, sem mais nem menos, aleatórias. Mas eu não consigo... Aquela 1h30 que você não marca, assim, você não consegue achar que passou 1h30, né? Você acha que começou e acabou, né? 1 minuto depois. É depois, verdade. Assim. Senão eu, pelo menos, não tenho essa coisa. Não, e você é arguído por pessoas que, assim, normalmente quando você está numa plateia, né, alunos, por exemplo, você pode estar falando alguma coisa, mas em tese, naquele momento que você está falando, as pessoas te veem como a pessoa que tem o conhecimento para ser passado. Naquele momento você não está passando conhecimento, você está sendo questionado por quem conhece, né? E é lá no muito TRF2, complicado. E lá no TRF2, os desembargadores ficam 2 patamares acima, né? E você embaixo, ali sentado. Quer dizer, você tá ali pô, praticamente achando, pô, de onde vem uma bala aqui, né? Pra me matar. Então, assim, não, o desembargador Alberto Nogueira foi engraçado, uma coisa que eu achei engraçado, que como a gente conquista sem querer, né? Aquela coisa do acaso vai te proteger enquanto você andar distraído. A primeira pergunta que ele fez de tributário foi sobre o artigo 3º, aquela definição de tributo, né? E tem uma expressão, moeda corrente ou valor que nela se exprima, né? E eu dei a definição, mas esqueci dessa expressão, o valor que nela se exprima. E aí ele, você tem certeza que é assim? Falei, excelência, desculpa, mas eu esqueci a expressão que vem depois de moeda corrente. Ele deu uma desarmada, Fabiano, com todo respeito, assim, ele achou assim, então, ele falou, aí ele olhou para mim assim, mas ele também não se emendava, né? Bebe uma água aí, meu filho. E eu bebia, lógico, se precisasse eu bebia a garrafa toda. Quer dizer, essa coisa. Não, pô, ali você é um rato, né? Quer dizer, então, bebe água, agora bebe uma aguinha. Quer dizer, você surpreendeu ele, né? Eu mesmo nervoso, eu fui humilde. Quer dizer, tipo, eu errei, mas não vou me lembrar o que é. Aí ele mandou abrir o código, lê aí. Agora você sabe, ficou me debochando de mim. Mas com educação, né? Foi legal. Foi legal. É uma época boa, você vê. Eu vou me lembrando das perguntas, assim, é legal. O ministro, na minha banca, tinha o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, estava na minha banca, na minha prova oral. E ele me fez uma pergunta, e a gente, quem fala demais, dá bom dia a cavalo, né? Velho ditado, minha bisavó me falava. E eu estava, modesta parte, eu estava bem preparado. E na magistratura, foram 10 pontos. O meu ponto na prova oral eram 10 pontos. Até direito penal eu fui arguído. Né? É uma coisa pouco comum, mas em Minas Gerais eles arguíam direito penal. E me fez uma pergunta sobre direito internacional, que eu sabia toda a lógica de internalização do tratado. Só que eu, em vez de terminar no tratado, quando, no decreto executivo, eu quis fazer um plus. O plus é tipo, eu vou falar... E, além do mais em diante, poderia ter cortado tudo. Quando eu continuei falando, o ministro olhou para mim, olhou para o lado, para o decano do TRT, ele falou isso. Você falou isso? E eu não sabia o que dizia. Porque não tinha nada a ver com o tema. A minha mulher depois me disse, minha vontade foi de pular no teu pescoço, ela assistiu a prova. Pra que você falou isso, cara? Eu falei, mas eu não estou errado. Ele chegou para mim, foi engraçado, que ele perguntou, você leu Canotilho? Né? E aí eu falei assim,
eu li, eu não sei se é Joaquim José ou José Joaquim, eu sei que eu troquei o nome, né? Uhum. Ele levantou e falou, você falou o quê? Não sei o quê, tal. Eu, putz, grilo. Aí eu, assim, pelo menos eu respondi que eu falei que eu li em 2 livros, né? E também nas obras dele. Porque todo mundo falava que leu nas obras dele. Aí ele perguntava em qual capítulo. Porra, aí ferrava o cara, né? Qual capítulo? De 3 livros, pô. É o capítulo 13 do livro, tá, pô, não dá, né? Mas era uma loucura. Mas esse caso do Canotilho tem engraçado, porque um colega meu, que passou antes de mim, no 3º concurso, e quando o cara perguntou, ele falou rota, Canotilho. E aí o doutor Alberto Nogueira parece que gritou assim, ele é português! Que rota é espanhol. Aí assim, o cara... quer dizer, o cara se destruiu, mas passou no concurso, né? Então, tem essas coisas de concurso são muito engraçadas, né? São muito engraçadas. Quando você olha, Eduardo, quando você volta no passado, se você pudesse olhar quando você pensou na carreira, é uma pergunta que a gente colocou aqui. É vocação ou você olhava aquilo como uma vocação ou como uma profissão? Quando você pensou, Marcos, você juiz federal. Marcos, olha só, eu realmente eu fazia concurso para todas as áreas. Eu não imaginei, como eu falei, para mim fosse inalcançável. Mas quando você entra, eu realmente, eu rapidamente vi que não era uma profissão, era uma carreira, né? E me senti assim, até pelo respeito aos demais, que eu me encontrei nessa carreira, né? Eu não sei, porque eu acho difícil falar em vocação, Marcos, porque eu não fui defensor, eu não fui promotor, eu fui advogado, até gostava de advogar. Então eu não sei se eu seria tão feliz nessas carreiras como eu sou como juiz, acho difícil. Porque realmente uma coisa que me impressiona na magistratura é essa liberdade, né? Essa questão de você não depender de ninguém, essa questão de você poder chegar à tua conclusão, a teu entendimento. O grande fascínio é esse, né? É você poder elaborar, é você chegar àquela conclusão. Até o risco do ativismo está aí, né? Que a gente quer fazer diferente, que a gente não concorda com a solução judicial, legislativa, perdão, e tenta adaptar. Mas assim, hoje, mais maduro, você consegue dar um limite nisso. Mas sei lá, eu não me sentia vocacionado e hoje me sinto, entendeu? Eu realmente hoje vejo como é uma carreira. Eu tenho total noção disso. Assim, é que a gente se forma muito novo, né? A gente até passa muito novo, né? E a gente vai adquirindo essa experiência com o tempo e vai vendo tudo que passa, né? Mas uma coisa que me ajudou muito também, isso eu tenho que falar, é começar a dar aula, né, Marcos? Me tornou um outro profissional, até como juiz mesmo, sabe? O dar aula para advogados faz toda a diferença no meu trabalho, pelo menos para mim, assim. Me deu uma nova... Eu sempre recebi advogado, até porque eu era advogado, eu converso com os advogados, sempre tratei bem os advogados, mas o dar aula para advogados me fez ter uma outra noção, assim, da magistratura, do trabalho em si. É uma coisa muito prazerosa e muito gratificante, assim. Entendi. É uma coisa que me faz bem. Deixa eu perguntar para você, Marco, mais uma coisa. Conversando com o Marcos também, numa outra questão, a gente estava falando sobre plano de estudo, sobre material. Cada um tem uma ideia de vida, infelizmente ou felizmente, né? Algumas pessoas a gente escuta muito, né? Não, se você não estudar 8 horas por dia. O Marcos, se não me engano, já era servidor público à época que fez a magistratura do trabalho. Eu trabalhei na iniciativa privada até 38 anos. Então, eu não tinha muito tempo para estudar. E eu também compartilho muito dessa tua lógica. Eu precisava trabalhar, porque se eu não trabalhasse, eu confesso que a minha pressão seria um pouco maior. Eu acho que a minha carga de cobrança pessoal, talvez, né, 38 anos, já casado, com uma filha, tirando tempo de família, tirando tempo, né, para você estudar. Eu saí de casa às 8 horas da manhã, voltava às 11 horas da noite. Né? Então, não era uma coisa tão simples. Então, cada um tem uma realidade. Eu queria perguntar para você exatamente, tentando também fazer uma resgate aí da época do seu estudo, como é que você planejava a sua rotina de estudo, separação de material? Assim, até por trabalhar, né, eu adaptei a minha rotina de estudos da seguinte forma: toda prova tem 5 horas. As provas, na minha época, tinham 5 horas. Então, eu tenho que estudar no máximo por dia 5 horas. Não adiantava, porque a capacidade de estudar, ela envolve a tua capacidade de concentração. E você tem que estar concentrado numa prova o tempo inteiro, né? Você não pode ficar desligado. Não tem como fazer 1h30 de prova, descansar meia hora e continuar, né? Ou então até dá para quem quer ler questão e tal. Tem gente que eu sabia que fazia isso. Então, eu fazia questão de estudar no máximo 5 horas por dia. Como? 2 horas cursinho, quando eu fazia cursinho, e 2 ou 3 horas estudando em casa, né? Depois você descobre que o cursinho, e aí é uma evolução no teu estudo, que o cursinho só direciona o teu estudo, né?
Assim, o cursinho, na verdade, ele não vai te passar. Você vai aprender uma coisa ou outra que você vai fazer, mas, na verdade, ele direciona o teu estudo. O teu estudo sozinho é que vai fazer a diferença, né? Então, eu estudava, no máximo, 5 horas por dia. Na verdade, eu estudava 4 horas por dia, entendeu? Eu estudava 4 horas por dia. Eu estudava 2 horas no cursinho e 2 horas durante o trabalho, meia hora aqui, meia hora ali. Sempre eu conseguia, ou então em casa quando chegava. Eu conseguia isso, todo dia. Isso é uma Final de coisa que eu semana sempre também? fazia. Também, sábado e domingo também. E no final, que foi 2 anos antes de passar, eu estudava segunda-feira processo civil, terça-feira constitucional, quarta-feira processo penal, quinta-feira administrativo, sexta-feira civil, sábado outra matéria e domingo penal. Então, assim, eu todo dia tinha que estudar uma matéria dessas para crescer uniforme, de forma uniforme, de maneira uniforme, tributário no sábado, quer dizer, eu fazia isso de uma forma para você ter um crescimento uniforme, né? Obviamente que acho que você tem mais facilidade no constitucional, administrativo e tributário, eu conseguia, você estudava mais e tinha um melhor resultado. Mas eu fazia dessa forma. Foi uma forma que eu tive de encontrar esse cursinho. Mas esse cursinho da Procuradoria da República que eu te falei, que foram 3 meses, eu anotava a matéria no caderno e chegava em casa e lia na doutrina. Então isso disparou meu estudo. Mas a verdade é que eu já estava muito preparado, né, Marcos? Tem fase de preparação também, né, Marcos? Eu não sei se você também concorda. Cada momento da preparação, quando você está começando a estudar, você tem que ler o máximo que você puder, tem que criar uma rotina. Mas quando você vai se preparando, você já vai na questão que você não perde mais, né? Naquela questão que você não pode errar, perdão. Né? Então eu Entendi. fazia dessa forma. Mas no final era isso. E já na prova oral, não. Qualquer intervalo, eu acordava de noite para tomar uma água, eu estudava, eu voltava a dormir. Eu fiz eu vim de uma bagagem de estudo grande, né, antes de começar a fazer prova, então eu tinha feito uma rotina de, antes do tempo, quando eu fiz concurso, já tinha aquela questão do prazo, né, então eu tinha que ter os 3 anos de prática. Então eu só comecei a fazer prova mesmo, depois que eu tivesse em tese apto na inscrição definitiva está com os 3 anos. E aí eu fiz 2 anos e alguma coisa, 3 anos de prova aproximadamente, nesses 3 anos as 29 provas. Mas é interessante porque a carga de estudo, e quando eu perguntei a questão de material também, a gente acaba se contaminando com a quantidade de material, né? A gente recebe tanta coisa, acha que tem que estudar tudo, ler tudo. E hoje, olhando para trás, eu brinquei ontem dizendo, se eu tivesse uma máquina do tempo, lembra o Bife, quando volta no passado e bate na cabeça do Bife de novo? Eu voltaria no passado e falava, cara, você está estudando errado, você tem que estudar assim, sabe? Eu acho que você exagera muitas vezes. Muitas vezes você exagera, você não potencializa o que você tem. Mas é difícil você saber quando parou de aprender no dia, né? Assim, na verdade, você acha, ainda dá tempo, e você já está esgotado, não lembra. Mas uma coisa que eu sou grato, Marcos, é que realmente eu teria muita dificuldade se estivesse na minha época, é a internet. Porque a internet dispersa muito, né? Você vai procurar um julgado do Supremo, você entra na internet, você já vai para outro. Eu teria muita dificuldade com isso. É uma coisa que eu sou grato de não ter. Eu fui mesmo da época de livro, de caderno, quer dizer, a tecnologia me prejudicaria, ou então me obrigaria a fazer um outro tipo de estudo, entendeu? Eu dei essa sorte aí, porque eu não tenho essa capacidade de concentração. A internet tira a minha concentração, entendeu? Então eu realmente teria muita dificuldade. Adoro a internet, mas eu teria essa dificuldade. Não, e é interessante também que a preparação de hoje, isso a gente está falando de 2 anos para cá, não é muita coisa. Como é que ela mudou, né? Quando a gente estudava, talvez da sua prova para mim já tenha sido um enorme, sim. Mas de 2 anos para cá, por exemplo, as súmulas hoje, você tem que estar, você recebe os informativos. Sim. Então, se você não tem como fazer uma prova para a magistratura hoje, federal, estadual, trabalho, sem ler informativo, quer dizer, você está fora, está out. Na minha época já tinham começado os informativos, já tinham começado assim, na federal, me chamou muita atenção isso. A justiça do Supremo do STJ era muito cobrada na prova, né? Isso é uma coisa que me facilitou, porque no Estado eu ficava implicando um pouco com essa coisa da doutrina, né? Do eu entendo. MP estadual tinha isso. A procuradora tal escreveu um parecer na revista de direito. Eu falei, peraí, eu sou arqueólogo ou sou estudante? Né? Porque você tem que catar, assim, quer dizer, é meio complicado você fazer prova pela banca. Com todo respeito, eu acho que assim, cada um com cada instituição tem sua característica. Mas foi uma coisa muito... Hoje já tinha começado a questão dos informativos, mas é uma coisa realmente muito importante e decisiva.
E hoje você consegue pegar o julgado de ontem. O Marcos aqui, Sim, Marcos, da hora, né? colocou. Ele acabou de colocar o Da julgamento hora, de ontem da terceirização do é, Supremo, né? E a gente é, teve um julgamento ontem no TST, do Pleno do TST, sobre é, inconstitucionalidade do IPCA. Quer dizer, você hoje não fica mais sabendo uma semana depois, só com informativos é. publicados. Você fica sabendo na hora. Não, no dia seguinte já tem live, né? Comentando aquela decisão, quer dizer, então é complicado, assim. Eu estou vendo aqui pela Infam, né? Pela Escola Nacional de Formação de Magistrados, amanhã já tem um debate sobre essa regime jurídico emergencial, quer dizer, olha como os professores que vão debater já tiveram que se atualizar, sei lá, quanto tempo tem essa lei, né? Quer dizer, então é bem interessante essa questão. Nós É tivemos muito, um curso na ENAMAT, teve um curso só sobre legislação também da emergência e justiça, mas para todo o trabalho, quer dizer, dentro da nossa... A quantidade de MPs de direito do trabalho que a gente teve é um negócio nos últimos tempos, enorme. É verdade. É interessante. O seu trabalho realmente está sofrendo muito. Mas sei lá, mudou muito, né, Marcos? Fabiano, para mim, fico feliz na minha época de concurso, não ter internet. Eu teria dificuldade. Eu teria muita dificuldade. Eu me disperso muito. A minha tinha e eu me dispersava. Muito disperso. Porque com o negócio de julgado, você vai pegar um caso, tem um outro, e o Supremo tem aquela coisa, né, que ele remete aos casos que geraram aquele caso. Então, quando você vê, tanto até hoje nas minhas sentenças, na minha fundamentação, eu tenho dificuldade de botar de jurisprudência. Porque eu me perco, eu gosto de formar o entendimento todo, e aí depois é que eu enxerto uma coisa ou outra se eu entender que é cabível, que é essencial, né? Mas é porque eu realmente fico disperso. Quando eu pesquiso e tal, mas quando eu começo a escrever, eu vou de um jeito só, de uma forma só. Então, eu faço uma coisa muito parecida. Eu normalmente o primeiro fundamento que eu pego, depois eu vou verificar. A não ser que seja vinculante, né? Vinculante não. Mas quando eu preparo, e aí que eu vou buscar jurisprudência, porque senão eu me enrolo muito. A minha tese de mestrado eu tive um problema sério, porque eu tinha mais ou menos a jurisprudência na cabeça e sabia delas, mas para colocar, para comentar, para fazer aquela menção. E aí eu falei, não, peraí, eu estou pensando ainda, estou escrevendo, depois eu procuro, entendeu? Então, na verdade, eu enxertava a jurisprudência adaptada a tudo que eu tinha escrito. Mas foi... Se você pudesse... Você acha que curso preparatório, você acha que, olhando hoje com uma visão um pouco diferente, né? Você acha que é mandamental? Não, eu acho que ele é interessante. Só passa com isso? Não, eu acho que assim, eu acho que é importante, é bom, como direção para o estudo. Porque quer queira, quer não, para cada concurso, o curso diz mais ou menos qual é a linha que vai ser tirada, né? E eu conheço gente que não fez cursinho, mas assim, eu acho que o curso é bom, mas ele tem que ser visto da seguinte forma: olha, tem que fazer como direção do estudo. Você não pode deixar de estudar. Você não pode achar que vai passar fazendo cursinho, só pelo cursinho. Então eu conheço gente que fazia um ano um cursinho, um outro ano um cursinho, outro ano um cursinho. Eu sou contra. Eu acho que você pode fazer um ano e aí passar 2 anos estudando sozinho, e aí se você quiser complementar alguma coisa depois, mas você tem que aprender a estudar sozinho, porque você só passa sozinho, não tem jeito, entendeu? Não é uma... Né, até uma aluna aqui está perguntando qual é o melhor concurso. Aí você tem que analisar. O concurso da minha época hoje mudou de nome, que é o ênfase, né, que era do Neiva, do Guilherme Couto e do Marcelo Monteiro. Hoje é do Érico, do Eric, né, de colegas meus também. Mas aí é de cada um. Mas é o que eu falo, o importante do curso é direcionar o teu estudo. Não tem professor mágico, assim, né? O segredo de ser professor é você ter uma boa empatia com os teus alunos. A gente sabe disso, né, Fabiano? Você conseguir atrair a atenção deles pelo maior tempo necessário, né? Mas o curso direciona o teu estudo. Você tem que estudar sozinho, não tem jeito. Existe uma tendência natural da gente querer colocar eu vou botar costas do curso o ônus e o bônus da nossa aprovação e reprovação. Exatamente, né? E não tem. E não traz pra gente a responsabilidade. Exatamente, não tem como o professor adivinhar as questões, não tem como fazer. Quer dizer, o curso direciona o teu estudo, ele trata, uma coisa que direcionou muito o meu estudo, mas na nossa época tinha muita prova, era a prova múltipla escolha. Porque não parece não, mas depois de tanto tempo fazendo, você começa a não errar mais aquelas coisas. Né? Você começa a ter aquele... Então, assim, aí você ia para uma prova discursiva, você já tinha aquele texto na forma já estava na tua cabeça, isso aqui não pode dizer isso, quer dizer, até hoje você pega isso, né? Quer dizer, então, a prova de escolha me direcionou muito também. No início eu odiava, depois no final eu estava gostando já. Uma coisa positiva. Porque você, quando você vê, você vai estudando, né? A correção de prova de escolha é uma coisa essencial, porque normalmente você ficou por duas.
Isso. E aí você, ao corrigi-la com frieza, com seriedade, você vai entender por que você errou quando você não escolheu aquela outra. Então, assim, então isso é essencial para o teu estudo, né? Rever a prova que você não passou é essencial para o teu estudo. Refazer a prova, isso é essencial, não tem jeito. Né? Eu depois que adotei isso como política de correção, porque no primeiro momento eu confesso que eu não fazia. Mas depois que eu comecei a adotar, eu comecei a não errar mais aquelas questões e é exatamente o que você está falando. Fecha na sua cabeça. Aquilo passa a ser um passado. Não tem como. Chega uma hora que você não deixa chance, não dá chance para a hipótese, né? Você já começa a ficar muito assentado para você aquilo. Exatamente. Né? Aí foi... Superado, passou no concurso. E aí, a rotina para contar para o pessoal que pretende, porque as pessoas tendem a olhar a magistratura, promotoria, muito pelo lado positivo, né? Ah, não, porque é ótimo, porque é um bom cargo, é responsabilidade, a gente toma as nossas decisões, a gente tem um bom salário, inquestionável. Mas as pessoas não olham nunca os percalços da nossa vida. E aí, por isso que a gente também joga essa pergunta para o nosso convidado. Parte boa e parte ruim, olhando de uma forma crítica para nossas profissões, aí no caso, para a magistratura federal. Como é que você poderia colocar? Eu acho que, Fabiano, a parte boa é a liberdade, né? É a independência. Para quem foi advogado, eu realmente, na sexta-feira, fecho a porta do meu gabinete e só volto a me preocupar na segunda-feira. Isso é uma coisa que o advogado não tem. Quer dizer, isso é uma coisa boa. Você realmente trabalha estudando. Você realmente vira um pesquisador em cada sentença, em cada caso concreto. Isso é uma coisa que, para quem olha a gente de terno e gravata, já com cabelo branco e tal, fala, pô, o cara é sensacional isso. Você poder olhar um caso, poder passar 2, 3 horas ali resolvendo uma situação como se fosse um estudante. Ainda você continua sendo um estudante, né? Quer dizer, mas você dando aquela posição, dando aquela solução para o caso concreto. Isso é gratificante. E a parte ruim, que eu vejo ruim, uma pequena parte, é que às vezes essa liberdade nossa incomoda os demais. Né? Assim, a gente percebe assim, que a gente está sempre sendo julgado. Né? E isso é uma coisa que me incomoda muito. Essa questão de você estar sempre sendo julgado por vizinhos, conhecidos, principalmente na magistratura, e você deve sentir isso também. Você virou o juiz, né? Quer dizer, assim, eu tenho uma história, eu fui novo, fui garoto, nunca fiz besteira, mas você também tem uma vida, a tua profissão é ser juiz. Você não é juiz 24 horas do dia. As pessoas têm essa visão, né? Então isso às vezes me incomoda um pouco, essa visão que você está sempre sendo observado, sendo julgado pelas tuas reações, pelos teus atos. Isso é uma coisa que me incomoda, mas não adianta, você acaba acontecendo, né? Isso é uma coisa muito... e o imaginário das pessoas, até os advogados que vão despachar contigo, né? Que eu sou advogado de previdenciário e marcas patentes, então eu trabalho nas 2 polos, né? 2 pontos aí, né? Em marcas patentes você sabe que são questões muito caras, né? Valores enormes, valores imensos, né? Empresas, coisas seríssimas, e que mas quem tem que julgar sou eu, quer dizer, não tem jeito. Então, não dá para julgar o juiz que está julgando. Assim, essa questão, isso é uma coisa que me incomoda um pouco. A nossa liberdade gera um pouco de incômodo, né? Então, assim, essa questão que você falou, nós somos bem remunerados, mas todo mundo acha que a gente ganha muito mais que ganha. Então, assim, todo mundo acha que a gente tem uma situação que não... Né? Então, isso é... Mas não me desgasta, eu já não ligo mais para isso, né? Já fui mais raivoso em relação a isso. Hoje eu já me acostumei, né? Mas faz parte, né? Não tem jeito. Eu me incomodo um pouco, por exemplo, e aí eu tenho uma perspectiva muito parecida com a sua. Eu fechei o gabinete, eu da porta para a rua, por mais que a gente saiba que isso que a gente está falando é uma utopia, de desvencilhar o cargo da pessoa, mas eu, por exemplo, eu já tive o caso de reunião de condomínio, e eu sou muito reservado aqui no meu prédio, eu não gosto de ficar falando, quer dizer, eu até converso com os porteiros, mas eu não gosto de ficar falando o que eu faço, eu acho que não precisa disso. E numa reunião de condomínio uma vez, o advogado da empresa que administra o nosso condomínio é um advogado trabalhista, e aí eu pedi a palavra, ele me viu, mas excelência, ou não, para tudo. Para tudo. Excelência, não, meu nome é Fabiano, proprietário do apartamento tal, bloco tal, me chama de Fabiano, porque é isso que eu sou aqui. É complicado, realmente é complicado. Hoje eu moro em casa, né? Mas já moro em prédio também. Você estava sempre sendo testado, assim, uma situação que é meio chata. Não por mal, às vezes não é nem por mal, entendeu? Mas é uma questão, realmente é complicado, assim. Mas não tem como, é controle, né? Uma vez quando eu passei para juiz, um amigo meu, grande amigo meu, falou isso, cara. Você vai ter que tomar muito cuidado com o negócio de ser juiz, porque o melhor arquiteto do mundo, do Brasil,
ele, fora da área dele, ele é mais um. O juiz, para todo mundo, ele é o juiz, cara. Qualquer, entendeu? Assim, então, ele não tem essa questão, entendeu? Então, essa é uma questão séria. Foi esse problema, é o que eu acho. E ainda tem um detalhe também, eu não sei se aí é uma questão talvez negativa do cargo, não sei. A gente tem, eu vi um julgado, não sei se você viu esse julgado de um juiz lá dos Estados Unidos que foi sancionado por uma corte administrativa, que perdeu 6 meses da remuneração dele. Chegou a ver isso? Não vi não. Porque criticou o atual presidente dos Estados Unidos. E aí ele disse uma coisa que me fez pensar. Ele disse, diferente do cidadão comum, o juiz não tem a plena liberdade de falar e expressar o que ele pensa. Ele é limitado pelo próprio cargo que ele representa, porque ele não representa apenas ele, mas ele representa toda a instituição. Exatamente. A gente está vivendo isso, né, na questão do uso de rede social, de comentários, Twitter e tal. A gente está passando por isso, né? A gente, se quer não, a gente está sendo analisado nisso. Eu, pelo menos, sinto uma limitação nisso, né? Eu acho até uma coisa interessante, Fabiano, que assim, os juízes não litigam, né? Você já reparou? Assim, é uma coisa engraçada, né? Os juízes acabam não litigando, né? Então é uma coisa que, ou seja, o próprio juiz tem um medo tem um certo receio dessa exposição, né? Que um processo judicial pode ter. Quer dizer, as minhas experiências com o processo judicial depois de ser juiz não são as melhores, porque todo mundo fica meio constrangido com a tua presença, né? Então é isso que a gente pega. Mas sei lá, faz parte do jogo. Isso aí tudo. Toda profissão tem prós e contras, entendeu? Ninguém impôs que a gente escolhesse fazer isso. Nós fizemos porque optamos é uma coisa assim que mas por que você não pode? É uma limitação que eu tenho que ter, não dá para fazer, entendeu? Então, até o terno e gravata mesmo, no trabalho, né? Aquela coisa, os advogados vão sem terno e gravata. Por que você está indo de terno e gravata? Pô, cara, tem. Você vai se acostumando com o tempo, né? Você vai passando. Assim, tudo isso passa, né? Eu, pelo menos, entre prós e contras, tem muito mais prós que contras. Então. Eu também. Eu ontem, por exemplo, fiz a audiência da minha casa aqui no telepresencial. Eu fiz questão. Eu botei. Não botei o paletó porque eu fiz toga, mas eu boto gravata e fiz a audiência. Quer dizer, porque faz parte do rito, né? Assim, na verdade, é uma coisa legal, as pessoas te respeitam na rua, as pessoas gostam, mas essa coisa de você estar sendo sempre julgado, já voltando à questão, é uma coisa que incomoda, isso se incomoda, mas incomoda pouco, não é muito não. E as pessoas, porque o processo, né, a gente não escolhe o processo, da mesma forma que o processo não escolhe o juiz também não escolhe o processo. E às vezes vem uma batata quente na nossa mão, que quando você olha por você, o processo que nasce simples, ele vai gerando um monte de complexidade, e eventualmente uma decisão que você dá vai aparecer na televisão, e vai ter gente criticando, e vai ter gente falando bem, e daqui a pouco você não sabe que daqui a pouco vira um caso enorme, que tem repercussões, como é o caso, a gente pode citar porque é um caso público, como é o caso da Lava Jato, que começou numa coisa pequenininha e se alastrou no Brasil inteiro. É verdade. Então é muito complicado, porque você não quer, na sua essência você não quer aquilo. Você não quer. Mas aí que entra, até o Elcinho fez uma pergunta, o que a gente pensa dos juízes que foram para a política? Eu sou contrário, tá, Elcio? Eu acho que a autoridade do judiciário, ela decorre da imparcialidade. A nossa autoridade é só moral. As pessoas não cumprem a minha decisão porque eu sou forte, porque eu dou tiro. Elas cumprem porque acreditam que alguém imparcial deu. E ao entrar na política eu acho um risco, né? Mas o que é importante colocar é que todo juiz, para entrar na política, ele tem que se exonerar. Ele não volta para a magistratura. Entendeu? Assim, ele não volta para a magistratura. Ele sai da magistratura para não voltar mais. Né? Então não há possibilidade dele voltar, só se ele fizer um novo concurso. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo. Mas a gente fica preocupado por essa questão da imparcialidade. Não que o juiz seja que saia e vire político, ele seja parcial, não é isso. Mas essa imagem da imparcialidade que é importante. E isso tem a ver até com o que você falou da Lava Jato, que eu, como dirigente associativo, sempre tive a preocupação de defender a independência judicial. Eu não vou defender a tua opinião, Fabiano, eu vou defender a tua decisão. Melhor, não o mérito da tua decisão, o teu direito de decidir. Você pode decidir de forma fundamentada com base na lei e na Constituição. Mas você concorda com o Fabiano? Eu morro pelo direito dele decidir do jeito que ele quiser. Né? Agora, eu não vou defender a tua opinião política ou a tua opinião sobre qualquer assunto. Eu vou defender a tua liberdade de decidir. O problema é que a Lava Jato ela trouxe uma outra questão, que a imagem do juiz passou a ser atacada.
Uhum. Então, além da decisão dele, que pode ser atacada por recurso e tal, as redes sociais começaram a atacar a imagem do juiz, a história do juiz e tal. E aí as associações tiveram que participar. E aí que entra uma questão que aí o pessoal acha que a gente estava defendendo mérito ou não. Mas na verdade não é isso, é que, né, realmente você passou a ter muitos ataques às pessoas, juízes, que agora chegou ao Supremo Tribunal Federal. O que a gente vê hoje é isso, né? A imagem dos ministros sendo atacadas, e aí é aquela coisa, a gente defende a independência judicial, não as opiniões deles, em casos, claro, em comentários e tal, isso aí não é papel da associação. Mas por quê? Porque a imagem está sendo atacada, né? Quer dizer, é uma coisa tão atual para a gente. Né? Isso é uma Exatamente. Coisa muito... E volta, né, aquela questão de quando a gente fala, a gente, felizmente ou infelizmente, a gente está falando não apenas pela gente, mas por trás da gente tem toda uma instituição que merece o respeito. Daí a nossa preocupação o tempo inteiro quando fala, né? Hoje eu confesso que penso 5 vezes antes de falar alguma coisa. Eu não faço mais comentários. É verdade. Porque é aquela coisa, você para a sociedade, você nunca deixa de ser o juiz, né? Exato. Fabiano. Então, assim, eu sou um cara extremamente, eu não me meto assim, eu não externo opiniões grosseiras e nada assim, salvo quando eu falo do Flamengo. Mas assim, mas os alunos até gostam. Somos dois. Até porque concordam comigo, eu falo bastante, até porque é o que eu penso mesmo, né? Aí estão perguntando aqui, o Marcos perguntou se o Fernando Matos foi meu colega de turma. Não, o irmão dele foi, o Luiz Norton, que também é juiz federal. O Fernando Matos também foi presidente da JUF e não era da minha sala, não era do meu ano. Eu era do ano dele, do Norton, 2 anos acima, entendeu? Só eu acho que o Francisco Montenegro, que está aqui também Francisco com a gente, perguntou, que também é juiz do trabalho, ele também é de lá do meu. Então foi isso. Mas, então, eu tomo muito cuidado hoje com qualquer observação, né? Principalmente as politicamente incorretas, que você pode ser mal interpretado. Né? E eu não sou propriamente um cara muito... Eu volta e meia dou alguma posição politicamente incorreta. Meus alunos se divertem, mas eles me conhecem. Né? Dentro de sala, eu costumo brincar que eu tenho um personagem. Eu tenho um personagem de sala de aula. Mas fora, por exemplo, em ambientes familiares, para dar uma opinião política hoje, eu dou uma opinião política num ambiente muito micro de pessoas que são pessoas muito próximas. Mais do que isso eu não faço. Eu também não. Eu prefiro sair da conversa. Eu prefiro não apoiar partido, né, assim, ou pessoas. Eu prefiro analisar a questão como um todo e discutir os dois pontos. Isso eu devo muito ao meu pai. Meu pai sempre trabalhou comigo, sempre as 2 posições e tal. Isso é uma coisa que eu sou muito grato a ele, né, pelos ensinamentos que ele sempre me deu. E essa coisa de sempre ouvir os 2 lados, pensar, ele está falando isso, mas será que não tem outro lado? Isso é uma coisa importante. Mas eu tento separar. Eu vou contar um caso engraçado, que eu sou juiz de marcas e patentes, né? Também, previdenciário e marcas e patentes. E no meu gabinete tem escudos do Botafogo distribuídos pelo gabinete, né? E aí, um advogado foi despachar de determinada agremiação, né, esportiva, dizendo que estavam usando a marca dele para outra coisa, tal. E aí eu falei sério com o advogado, falei, pô, doutor, para mim é difícil, porque envolve troca de letras, né, da agremiação e tal. Aí ele falou, pô, doutor, por que é difícil? Eu falei, porque a maior de todas não precisa de letras, só uma estrela solitária basta, né? Aí o advogado não sabia se ria, não sabia. Aí eu, para fazer mais maldade, falei, mas o senhor acha? Eu acho. Claro, doutor, claro. Mas aí depois ele viu que era brincadeira. Eu sei que não, eu estava falando sério, mas ele encarou como brincadeira. Mas assim, para brincar lá, para relaxar. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Eduardo, você que está agora na frente da AJU, perspectivas futuras na magistratura federal, concurso público, você enxerga, seja pelo TRF2 ou pelo todos os 5, você vê espaço para isso? Eu acho, com a emenda 95 do teto, eu acho muito difícil. Vai ter, lógico que a gente vai sempre precisar de concurso, né? Mas vai haver uma redução muito grande. Já está tendo uma redução muito grande. A emenda 95 do teto, que criou o teto de gastos, ela limitou bastante os concursos, Fabiano. Eu acho que sempre vai ter, né, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, mas sempre com menos aprovação e com menos regularidade. Né? Tanto a defasagem hoje do quadro de vocês, a defasagem grande? É grande, mas principalmente no quadro dos desembargadores. Né? A gente tem 138 desembargadores no Brasil todo, né, nos 5 tribunais. O TJ do Rio tem 180 desembargadores. Né? Tanto que a gente tem projeto de ampliação correndo, quer dizer, a gente, os 5 TRFs têm menos desembargadores que toda a Justiça Estadual do Rio de Janeiro. É verdade, só o nosso tribunal tem 54. Exatamente, vocês são 27 tribunais, né? Nós somos 24 TRTs. 24 TRTs. 24 TRTs. Ou seja, 24 TRTs. Nós somos 5 tribunais federais com 138 desembargadores,
O máximo, eu acho que São Paulo tem 40, 42. Então, deu para você ver como é. É verdade, uma estrutura muito enxuta. É Muito uma coisa enxuta. que a gente vem ficando a gente está muito preocupado, não só porque são alguns efeitos que tem, porque nós temos a PEC, da limitação dos gastos, que é uma coisa, nós temos uma questão que se debate sempre sobre o tamanho do judiciário, que a gente, claro, não vai ter espaço para conversar sobre isso, mas e nós temos ainda a questão dos efeitos da pandemia dentro dos orçamentos públicos futuros, né? Porque a gente já não tem dimensão do tamanho desse buraco. Sim, isso aí vai ter que ser analisado bastante. Isso não tem como se avaliar agora, né, na questão da economia, mas assim. Mas o judiciário, pelo menos federal, a Justiça Federal, ela deu uma resposta interessante. Até pelo processo eletrônico, a gente conseguiu não diminuir o trabalho, conseguiu até aumentar a produtividade. Foi uma coisa bem assim, uma resposta positiva a um momento tão difícil. O Francisco está perguntando sobre o TRF6. Inclusive, o ministro Noronha falou sobre isso recente. Está para ser aprovado, sim. O de Minas e a ampliação dos demais tribunais. Está para ser aprovado, sim. A gente está na expectativa para isso. Mas na ampliação dos tribunais não vai ter mais vaga? E eu confesso que não... Não, mas eles ampliariam em 8 vagas para cada um e tal. Não, entendi. 8, aí não seria uma coisa que você não teria tanta vaga assim para juiz. Porque tem muitos substitutos hoje. A carreira está muito parada hoje, né? Uhum. Tá travada, né? Então E pergunta final. Essa é a pergunta que o Marco gosta. A gente sempre fala fala que é o fogo no parquinho, que é o momento que a gente deixa o convidado num momento assim. Você lembra daquela frase, daquele álbum antigo? A gente bate um pouco de diversão, um pouco mais velho. Você lembra daquele álbum A Maré? Qual? Sim, lembro. Lembra disso? A gente tem uma última pergunta aqui que a gente vai para os convidados. Ser juiz federal aí você responde como você quiser. É ser livre. Né, ser livre, é participar das grandes causas, é ter a consciência de que você está mudando a sociedade, que você está participando da mudança da sociedade constante, e ter contato com os advogados, com a elite do serviço público e da advocacia. Não sei se eu fui correto, mas falando rápido assim, mas é ser livre e independente. É isso. Bacana. E ser feliz. Isso é importante, né? A pior coisa que tem é você olhar para trás quando você deixa o seu legado, né? Caramba, eu fiz algo que eu não gostava. Exatamente. É uma honra ser juiz federal. E representar confesso... eles agora, Marcos, Fabiano, é uma honra. Quando acabou a eleição, quando eu fui eleito, quando eu tomei posse, poder ser escolhido por eles para representá-los por 2 anos sei lá, um orgulho imenso. É uma responsabilidade, mas é um orgulho imenso. Eu tenho certeza que a magistratura federal está muito bem representada, conhecendo o seu trabalho, conhecendo a sua formação, conhecendo a sua índole e sabendo que a defesa das prerrogativas, a defesa da atuação, a defesa do poder institucional, né, de nós todos, né, dentro da justiça como um todo. E isso eu posso falar porque eu sou juiz de trabalho, você é juiz federal, mas nós somos juízes. Então nós nos defendemos, mesmo que cada um na sua esfera, mas lato sensu a gente se defende o tempo inteiro. Então eu acho que a JUF está muito bem representada. Fico muito feliz de saber que a Noêmia tem um par para debater e um par para vingar aí a defesa da magistratura, porque defender a magistratura é defender o Estado de Direito. Né? Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, né, Marcos? Muitas vezes virou um discurso de privilégio, né? Quando na verdade as prerrogativas da magistratura elas são uma garantia da democracia. Né? Então, assim, as prerrogativas da magistratura, que muitos chamam de privilégios do magistrado, na verdade, são a garantia da democracia. Somos nós que protegemos o fraco, o mais fraco do arbítrio, né, da arbitrariedade, do abuso. Né? As pessoas, é triste ver as pessoas falando, vocês são privilegiados, vocês isso, vocês aquilo, quando na verdade as prerrogativas não são nossas. As prerrogativas são da sociedade. Né? Ter um juiz livre, ter um juiz seguro, tranquilo, é uma garantia para toda a sociedade. Né? É isso que eu acho que é importante que todo mundo saiba. Né? Eduardo, querido, obrigado. Eu sei que obrigado você, Fabiano. Não, tranquilo. O tempo deve estar hoje, a quantidade de preocupações, quantidade de compromissos que você tem, mas eu queria agradecer muito. A gente tem 1 minuto aí para acabar, eu queria deixar você à vontade para falar isso. Obrigado. Eu queria agradecer. Estou vendo muitos alunos aqui meus do CBE-PEJU, da prática previdenciária, que foi um curso que a gente criou com a Júlia. Um abraço a todos. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Marcos. Né? A gente, infelizmente, não está podendo ter as aulas presenciais, que eu sinto muita falta, mas a gente está lá com o curso online. A gente lançou um livro interativo, né? Que são 6 meses de assinatura, com vídeos de 15 minutos. A gente está com mais de 16 horas de vídeos, quer dizer, quem quiser contratar,
porque eu tô com saudade dos meus alunos. Meus alunos são os melhores. Mas muito É isso obrigado, aí. Fabiano e Marcos. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, querido. Obrigado mais uma vez, tá? Galera, um abraço a todos. Amanhã tem mais, hein? Um abraço, pessoal. Um abraço, querido. Um abraço. Tchau. Tchau.